Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui para mais um TRT no Divã. Esse é o segundo. O primeiro, foi em 2019, quando tivemos o início do projeto, e o tema foi dor, emoção e sofrimento social. E o link está disponível na página da saúde na intranet, assim como esse evento de hoje estará. Eu gostaria de agradecer a todos os setores do tribunal que trabalharam para que esse evento estivesse acontecendo nesse momento, que foi fundamental para que a gente conseguisse realizar esse projeto. Estamos aqui hoje com o Dr. Eric Petri, que é psiquiatra, e o Túlio Fonseca, que é psicólogo, ambos da Coordenadoria de Saúde aqui do Tribunal. E eu sou Fernanda Berriel, assistente social também da Coordenadoria de Saúde do Tribunal. A ideia hoje é a gente bater um papo sobre a síndrome de burnout, como foi anunciado. E como é um bate-papo, a gente gostaria que fosse assim, com bastante participação dos servidores que estão aqui presentes, magistrados, porque é um assunto que tem tido bastante interesse, tem aparecido bastante na mídia. Então, acredito que por esse motivo a gente esteja hoje com a casa cheia aqui, com o prestígio de vocês servidores, isso é muito importante para a gente. Muito obrigada mesmo. Para quem quiser fazer perguntas durante a exposição, durante a fala aqui dos nossos convidados, vai estar aberto, pode interromper, pode vir aqui na frente. A gente só vai pedir que venha falar no microfone, porque senão não vai conseguir captar o áudio da voz de vocês. Também está disponível, para quem não quiser vir ao microfone ou que quiser deixar a pergunta para o final, uns papéis ali com o Valdemir, uns cartões e a caneta para fazer a pergunta, e eu posso ler aqui, tá bom? Então, eu vou começar perguntando aqui para o Túlio, a pergunta mais básica, que a gente gostaria de saber, o que é a síndrome de burnout? Bom, boa tarde. Eu queria agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo, o Eric, da Fernanda, o Valdemir, que é a pessoa que anima o projeto, idealizou, pensou, tem organizado, ao tribunal, a Coordenadoria de Saúde, a todo mundo. E assim, começo dizendo que esse é um debate importante, porque é uma síndrome que é basicamente relacionada ao trabalho, exclusivamente relacionada ao trabalho, na verdade. E a caracterização do burnout é basicamente constituída por uma tríade de comportamentos, sintomas, sinais, que é a exaustão emocional, primeiramente, a despersonalização, o isolamento e a desilusão com o trabalho, a baixa realização do trabalho. É basicamente essa trilogia que compõe o cenário a partir do qual a gente vai começar a pensar se existe ou não a presença de uma síndrome de esgotamento profissional ou burnout. E é importante salientar que todos os sintomas e sinais apresentados pela pessoa, pelo paciente, pelo trabalhador em questão, ela tem que estar relacionada ao trabalho, ela tem que surgir no contexto do trabalho. Então, é importante a gente atentar, porque todo mundo já sentiu em algum momento da vida exaustão emocional, uma sensação, essencialmente, digo, uma fadiga, É a sensação como se você estivesse queimado emocionalmente. É uma apatia, é uma incapacidade, às vezes, de levantar da cama, de querer trabalhar. É uma sensação de isolamento, de não querer mais ter contato com as pessoas do trabalho. A sensação de que o trabalho já não mais te preenche, ou nunca te preencheu, no sentido, ou tem te preenchido menos ainda. O trabalho perde o seu sentido. Tudo isso está orbitando em torno desse quadro que hoje se chama de síndrome de burnout. Então, eu acho que o essencial a se entender é isso, que todas as características, essencialmente, elas têm que estar vinculadas e anexadas ao contexto do trabalho. Você falou dos sintomas, mas nem sempre eles são fáceis de perceber, porque aparecem dispersos, aparecem, a princípio, talvez desconectados do trabalho, são manifestações sintomáticas, uma dor de cabeça, uma gastrite. E como é que quais são os componentes básicos para que se consiga fazer um diagnóstico do burnout, sendo esses sintomas assim
não aparecem de forma conjunta, né? Bom, boa tarde a todos. Então, o burnout, se a gente fosse tentar transliterar o termo... Por que a gente usa essa palavra? Porque ninguém conseguiu, de fato, transliterar, né? Mas seria algo que chegou deixou de funcionar por um esgotamento, né? Uma exaustão, queimou. Então, seria mais ou menos por aí a transliteração, né? Como o Túlio falou bem, bom, foi cunhado por um cara chamado Freudenberg em 74, desde então isso tem sido cada vez mais estudado, não que isso não houvesse antes dessa época, né? Mas assim, começou a gente vai entrar nesse debate social, né? Começou a epidemiologicamente a explodir a partir da década de 70, 80 e cada vez em índices ascendentes. Então, como o Túlio caracterizou bem, é uma tríade, né? Baseada numa tríade, a exaustão emocional, onde você tem sintomas de fadiga, tristeza, desesperança, raiva, irritabilidade muitas vezes. E como a Fernanda falou bem, você fica mais predisposto a ter dores, cefaleia, dor de cabeça, né? Dor lombar. A imunidade muitas vezes cai, porque é uma reação de estresse. Então a pessoa fica mais suscetível a ter viroses. As mulheres podem ter mais candidíase, né? Então a exaustão emocional vem por aí. A desrealização profissional, né? Onde a gente estava até comentando sobre as etapas. O Túlio falou sobre a apatia. Isso, em geral, é uma etapa mais posterior do processo do burnout. Porque tudo em psiquiatria, e no esgotamento profissional não é diferente, é insidioso, né? Então, o burnout ele acomete muitas vezes um indivíduo que ele é super envolvido, super empático, né? Muitas vezes perfeccionista, não exclusivamente, mas acomete muito mais esse tipo de estrutura de personalidade. Então a pessoa tem inicialmente uma idealização com o trabalho e aí vai perdendo essa idealização, vai se sentindo uma falta de reconhecimento, até que chega teoricamente a quarta fase, que seria uma fase de apatia completa, de alienação em relação ao trabalho, aos colegas de trabalho. Então essa falta de realização profissional, a exaustão e o isolamento. Um isolamento que se configura principalmente no trabalho, mas fora da questão do trabalho também. Essa questão do diagnóstico é muito complexa, porque o diagnóstico em psiquiatria ele é sempre fenomenológico. Então, assim, existem umas escalas objetivas para a gente tentar quantificar e fazer diagnóstico de burnout. Eu acho muito falhas, eu sempre critiquei muito essa questão de escalas, porque se fosse escala a gente não precisava de médico. Você pegava um robô, vem cá, você sente isso, né? Enfim, as escalas são necessárias para a gente fazer pesquisas. E todas as pesquisas que a gente ontem conversou com um médico colega nosso, que fez mestrado e doutorado na área, né? E ele usou muito algumas escalas. Mas, enfim, eu acho que o Túlio concorda comigo nesse sentido de que o diagnóstico ele é muito subjetivo, né? E da mesma maneira que uma pessoa pode sentar e falar algo que não sente, a pessoa pode sentir e não saber expressar isso de certa forma, né? E aí cabe a nós identificar e tentar rastrear isso. Então, é um diagnóstico que não é simples de ser dado, principalmente porque não tem grande reconhecimento, né, na medicina, né? O diagnóstico de burnout ainda não, pelo menos dentro do CID da psiquiatria, ele não é codificado, né? Se quiser falar um pouco. Não, eu acho que assim, tem uma questão interessante, porque na verdade a grande dificuldade de se diagnosticar o burnout é porque ele tem um vínculo direto com o trabalho. E, geralmente quando as pessoas chegam à atenção primária ou no consultório de psiquiatria, as pessoas, de modo geral, infelizmente, a questão do trabalho não é avaliada com minúcia. Então as pessoas chegam, primeiramente, a partir da queixa, relatando sintomas, sinais, comportamentos. E ele vai avaliar aqueles comportamentos e vai tentar fazer uma relação a partir da anamnese e vai tentar encaixar num diagnóstico para propor um tratamento. Então, de modo geral, os sintomas de burnout são, como de modo geral acontece em várias outras estruturas nosológicas dentro da psiquiatria, tem um compartilhamento de sintomas muito grande com outros quadros. Por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome da fadiga crônica, entre outros, transtorno de estresse em geral. Então, assim, todos esses transtornos, esses quadros dos quais eu estou falando, eles compartilham em muito alguns sintomas, sinais, que são apresentados na síndrome de burnout. Então a dificuldade se deve aí. Por isso que às vezes é mais fácil a gente pegar um burnout dentro de uma perícia
dentro de um contexto de trabalho, porque geralmente a pessoa já chega relatando o problema, associando os problemas ao trabalho. Mas muitas vezes a pessoa não tem noção disso. Ela está cegada, ela não está ciente que aquelas questões que ela apresenta, os conflitos, os problemas, as disfunções que ela apresenta, têm relação direta com o trabalho. Até porque, né, tudo isso, só te interrompendo, o burnout é justamente a pessoa que está trabalhando demais, né, está excessivamente num ritmo muito intenso. Então ela não para, né, justamente isso, esse não parar, né, que leva a esse esgotamento, essa queima da energia até o fim. E, em geral, a pessoa está pondo muito foco no trabalho e esquecendo de outras áreas da vida, né? Não é isso? De si mesmo e de outras... A questão ela é bem complexa porque, assim, a questão do burnout, de modo geral, ou quase sempre, é uma exacerbação de um processo de estresse que qualquer um está submetido ao trabalho. O trabalho, ele é, por definição, estressogênico. Então, ele sempre gera algum grau de estresse. Se você trabalhar, gera angústia, não tem jeito, independente do trabalho, porque ele põe rotinas, processos, tem que conviver com pessoas que você não está acostumado, ou não gostaria. Então é um trabalho, todo trabalho de modo geral impõe algum estresse. Só que alguns mais do que outros, devido a condições, a relações, a épocas, a momentos de vida que a gente está vivendo. O processo de burnout, essa queima, essa fadiga completa, esse esgotamento que é sentido pela pessoa, ele é acometido quando há uma exacerbação do processo de estresse que é inerente a qualquer trabalho. Então, a síndrome de burnout é um aprofundamento de um processo natural. Ela esgota completamente as capacidades da pessoa de continuar trabalhando, de querer trabalhar e querer se desenvolver profissionalmente. Então, como você falou, né, tem a ver com o contexto social, com a conjuntura, com as transformações sociais, né, do trabalho. Então, como o Eric pontuou, não é um fenômeno novo, né? Desde 1890 já se tinha identificado o problema, porém vem se transformando ao longo do tempo, né? E teve outro nome, né? A partir da década de 70, como o Eric pontuou, tem outra movimentação sobre o tema, e atualmente a gente vê uma nova efervescência da questão, né, com uma estimativa aí, é difícil fazer estimativa, né, mas alguns autores trabalham com uma estimativa aí de 33 milhões de brasileiros sofrendo da síndrome de burnout. Então eu queria perguntar assim, quais são esses componentes, quais são esses fatores da transformação do mundo do trabalho que trazem novas determinações para essa síndrome no século XXI? Deixa eu só tentar elucidar dois conceitos para não deixar nada confuso. Primeiro é o seguinte, o conceito de estresse, né? Estresse é uma coisa que remonta ao conceito da física de que um corpo submetido a um esforço tem uma certa deformidade. A medicina pegou esse conceito e falou assim, olha, então na medicina existe um processo neurobiológico, né, de adaptação a tensões externas. E essa adaptação é à custa de produção de corticoide, de adrenalina, de substâncias que, mantidas em longo prazo, aumentam muito o risco de doenças. Então, o estresse, ele, no conceito neurobiológico, trabalha com essa ideia, né, de ser uma resposta endócrino-metabólica. Agora, o estresse mantido, essa resposta endócrino-metabólica mantida durante muito tempo, em alguns tipos de ocupação, de personalidade, enfim, traz como consequência o burnout. Então, o burnout é uma consequência de situações estressantes no trabalho, crônicas, né? É isso, eu concordo. Desculpa, eu me pedi na tua pergunta porque quis elucidar bem esses dois conceitos de estresse e burnout. Sim, né, isso até ia perguntar isso, mas você antecipou, né, quais são as diferenças entre a síndrome de burnout, o estresse e a depressão, se você quiser aprofundar mais depois. Mas o que eu perguntei em relação a essas transformações no mundo do trabalho, quais são os novos determinantes, né? A gente sabe que a gente está num contexto de intensificação do trabalho, né, de maior precarização, então a instituição, né, de metas, né, de produtividade, o trabalho tem sido modificado pelas tecnologias da informática, né, da comunicação, que propiciam que haja uma menor possibilidade de desconexão com o trabalho. Então, como é que vocês veem esses fatores interferindo aí na síndrome de burnout nesse momento? Eu acho que esses fatores são decisivos para a gente entender o que é o burnout e como que o Eric está falando, assim, se o burnout é de fato
uma resposta inadequada, como alguns dizem, a tensão emocional ocasionada por relações interpessoais no trabalho. Acho que isso é importante também, a gente esqueceu de mencionar. De modo geral, o burnout ele é caracterizado, e essa exaustão emocional ela é causada muitas vezes por contatos interpessoais estressantes. Então, isso significa que as pessoas mais acometidas com burnout são as pessoas que trabalham com gente. Então, todo mundo trabalha com gente, né? Só que a questão é que alguns grupos profissionais, essa tensão ela é exacerbada, ela é aprofundada. Por exemplo, alguns grupos mais clichês, que são até as populações mais estudadas dentro do burnout, que são especialmente as populações, as classes trabalhadoras da área de saúde e os educadores. São essas as mais estudadas. Porque por razões que a gente já imagina, né? As pessoas, enfermeiros que lidam com pacientes, que têm que cuidar de pacientes graves, pacientes terminais, médicos que lidam às vezes com situações super estressantes na atenção primária, na atenção secundária, nos consultórios, nos hospitais, e professores que têm que lidar, especialmente no Brasil, que a gente conhece a situação, com as situações mais adversas possíveis, desde indisciplina até ameaça de morte. Então, essas situações são as mais agravantes. Entre outros grupos profissionais, de modo geral, no início estudava-se muito essas populações, mas hoje em dia, cada vez mais a gente tem percebido que todo mundo pode estar suscetível ao burnout, porque todo mundo trabalha em equipe, todo mundo é exigido em alguma medida, todo mundo passa por situações adversas, e o contexto de trabalho se transforma, as equipes se mudam, se alteram, a própria instituição também impõe outras regras, outras dinâmicas, outros horários, outras situações, outros chefes. Tudo isso pode ser um componente geral que propicia o desencadeamento de síndrome de burnout. Mas é interessante que isso comece a ser estudado a partir da década de 70, que é exatamente um contexto de transformação da estrutura de produção mundial, que é um contexto chamado, por alguns autores, alguns sociólogos, de reestruturação produtiva. Essa reestruturação produtiva, ela teve um papel determinante, é uma coincidência curiosa a gente começar a entender a transformação do mundo do trabalho com o aparecimento de novos sintomas e novos transtornos. Essa reestruturação produtiva ela é principalmente caracterizada por um novo momento do capitalismo em que ele começa a remodelar a gestão das forças produtivas. Então você começa a exigir outras características. Antigamente existia um modelo predominante, que era o modelo fordista, onde existia a produção serial, em que existia a expansão de mercados consumidores, a produção era anterior à demanda. E a partir de um certo momento, com a diminuição da demanda, existe uma necessidade de mudar a gestão da força de trabalho. Então, novos valores e novas formas de tentar organizar a força produtiva e o trabalho se impõem. Entre elas, é um processo que a gente costuma chamar de downsizing ou enxugamento, que são estruturas produtivas, organizações que estavam abarrotadas de trabalhadores, cada um desempenhando uma função muito bem delimitada dentro da divisão do trabalho. A partir de um certo momento, começa-se a perceber que uma mesma pessoa podia desempenhar várias tarefas. Essa mesma pessoa poderia desempenhar várias tarefas em horários flexíveis. Ou seja, a ideia de flexibilidade começa a ganhar uma certa força, uma certa tonalidade, e começa a ser incutida na mentalidade dos trabalhadores e das organizações em geral, que podia se fazer mais com menos. É interessante a gente entender isso. Como que se pode fazer mais com menos? Isso tem um custo. Para onde que vai o custo? O custo, de modo geral, vai para o trabalhador, que a partir de um certo momento começa a não só ver sua força física ser consumida, sua força cognitiva de pensamento, mas também sua força emocional. A emoção começa a ser exigida. Tanto é que alguns sociólogos, alguns pensadores falam, a partir desse momento, de uma captura da subjetividade. A captura da subjetividade, dentro do modelo de gestão da reestruturação produtiva, significa que você, enquanto trabalhador, não deve só trabalhar. Você deve se colocar e se engajar no trabalho. Tanto é que alguns dos conceitos mais colocados dentro das discussões de gestão de pessoas é a questão do comprometimento e do engajamento. Só que isso também tem um custo. Porque, na verdade, a intenção é fazer com que o trabalhador se identifique com os valores da instituição. Se identificando com os valores da instituição, existe uma consonância imediata entre os interesses da administração, da organização, da empresa e os interesses do trabalhador. Ou seja, existe uma aliança orgânica entre o trabalhador, aquele que tem o custo humano do trabalho, e os interesses da empresa, da instituição, qualquer que seja. Com isso, você tem, então,
uma identificação primordial entre o trabalhador com os valores dele, que geralmente eram diferentes do da empresa, que era obter o lucro, e o dele obter a subsistência. E essa identificação tem um custo emocional para todos nós. É preciso que você, o que hoje em dia tem que ser exigido das pessoas, ela fala assim, realize-se no trabalho. Cada vez mais o trabalho é um espaço, é um locus de realização pessoal. E isso, geralmente, ao longo da nossa vida, a gente tem percalços ao longo do trabalho, né? A gente tem desilusões, dificuldades, impasses. E esses impasses, devido ao alto grau de expectativa que a gente impõe sobre o trabalho, que a gente projeta sobre o trabalho, pode gerar, por outro lado, pelo alto grau de ligação emocional que a gente coloca sobre o trabalho hoje, uma desesperança, uma desilusão, que nesses momentos acabam gerando, sob forte estresse, alguns quadros, por exemplo, como da síndrome do burnout. Ou seja, a síndrome do burnout é um sintoma de época, de uma condição atual hoje, em que cada vez mais nós, como trabalhadores, somos exigidos a nos identificar com o trabalho no qual a gente executa. Então, assim, é interessante a gente entender que o burnout não é uma situação temporal, não existia burnout na Grécia Antiga. O burnout é uma situação nossa, é um problema nosso, de como a gente pensa o trabalho, de que expectativas a gente projeta sobre o trabalho e qual que é a possibilidade de isso se permanecer, se perdurar. E, enfim, eu acho que a questão ela é premente exatamente por isso, porque o burnout ele é um sinal da nossa época. É um exemplo claro de como que as transformações sociais estão ligadas essencialmente por um laço fundamental com as transformações também do sofrimento psíquico. Isso que você está falando, né, é importante para, novamente, enfatizar a importância da participação dos trabalhadores nesse processo, né, de discutir saúde e de pensar esses processos de transformação, e não saúde apenas do ponto de vista individual, né, do ponto de vista biológico. Mas, e tanto é que, por isso, o CNJ lançou em 2015 a Resolução 207, que traz a política de atenção integral à saúde do servidor. Por conta de todas essas transformações, há um lançamento de uma perspectiva de corresponsabilização, né, pela saúde, né, pela prevenção da saúde e pela promoção da saúde, trazendo que o servidor, né, todos os trabalhadores do judiciário são corresponsáveis pela sua saúde. Então, nós, né, como servidores, temos que participar ativamente no processo de construção da saúde, né? Saúde vem sendo pensado não como Estado, mas nesse processo de luta contínua, né, de busca por um equilíbrio. E nisso traz aí a questão da responsabilidade das instituições, né, na questão da prevenção e da promoção da saúde. E aí, muito tem se discutido também a questão do assédio moral. E nesse sentido, eu pergunto para vocês dois, assim, quais as interfaces, né, os fatores comuns que tem entre a síndrome de burnout e o assédio moral? Uma coisa que é muito importante na prevenção do burnout é que as lideranças reconheçam esse tipo de comportamento, tanto do superior hierárquico quanto dos próprios servidores. Então vamos pegar aqui o tribunal, que é um bom exemplo, né? Nas varas você tem o juiz, o diretor e os outros servidores, né? É importante para o juiz estar observando o comportamento do diretor com os outros servidores, né? Do diretor estar observando os servidores, quem que está um pouco mais se sentindo mais desvalorizado, mais injustiçado, que são manifestações muito típicas do burnout, né? E o burnout é um contínuo. O camarada pode começar com esse sentimento de desvalio ou de injustiça e isso ir progredindo até uma queima total do curto-circuito, que seria teoricamente burnout, né? Seria a apatia total que o Túlio tinha falado. Então, um dos principais fatores prognósticos para o burnout é o apoio social. Tanto o apoio familiar quanto o apoio de colegas. Isso, aí o Túlio fica chateado comigo que é psicanalista, mas eu gosto de puxar para a neurobiologia. Isso é uma coisa que é humana. Tem um estudo muito interessante que eu li uns anos atrás, que diz o seguinte, se o cara passa por um estresse junto com um amigo, ele desenvolve menos frequentemente a resposta ao estresse. Quer dizer, se eu estou sozinho,
Eu tenho diante de uma situação interessante, eu tenho uma situação neurocomportamental, biológica, que é essa produção e hiperativação da amígdala, produção de cortisol, produção de, e toda a cascata de estresse. E foi estudado que quando você tem um amigo do lado, um companheiro, qualquer pessoa, essa situação diminui, né? E vários estudos corroboram a ideia do apoio social. Então, o apoio social dentro do próprio ambiente de trabalho é fundamental na prevenção. Então, eu não sei se eu te respondi se é exatamente isso, Sim, mas, assim, porque aí entra em voga, né, o que está na moda, a questão do assédio moral. Então, o assédio moral nada mais é do que um cuidado e muitas vezes o assédio é cometido por uma pessoa que não percebe que está assediando, torna-se organizacional, né? Então, é essa questão de você estar sempre supervisionando o colega, principalmente o superior hierárquico. Porque você falou um pouco, né, do estresse. O estresse, ele vem sendo praticado por algumas instituições, empresas, né, como um mecanismo para aumentar a produtividade. Então, mas o estresse prolongado, ele pode levar a uma incapacidade para o trabalho, né, por meio, né, do desenvolvimento dessas síndromes, de outras patologias, e se tornando um custo para as próprias organizações, né, que vão ter aposentadorias precoces, né, maiores índices de absenteísmo. Então, a longo prazo, talvez não seja uma boa estratégia, né? Então, as instituições, né, que têm se preocupado em atuar na prevenção, é importante, como o doutor Eric falou, né, atuar ali, observando os comportamentos nos ambientes de trabalho para que não se prolifere isso. No entanto, a gente sabe que a gestão também está se utilizando de cada vez mais mecanismos que incentivam a competitividade e o isolamento, né, o individualismo nos espaços de trabalho. Então, o que é possível fazer, né, quais são os caminhos para que coletivamente os servidores atuem positivamente, né, atuem ativamente na prevenção desse tipo de adoecimento, que é do esgotamento, que é do cansaço, porque é uma situação que a gente vê que é cada vez mais comum. São vários servidores passando, eu não diria até todos, né, passando pelo mesmo tipo de estresse, mesmo tipo de pressão, só que alguns vão desenvolver uma doença, né, uma patologia, e outros não. E isso pode dar mais até questionamentos, porque é uma doença que, a princípio, não se vê, ela pode ter esse estigma, né, da doença que acomete mais o aspecto mental, e ser questionada pelos próprios colegas. Então, quem sofre, quem está passando por isso, tem essa dificuldade ainda maior, né? Então, quais são as possibilidades, né, das equipes de trabalho agirem ativamente para compor um cenário de prevenção a esse tipo de adoecimento? Bom, acho que tem muitas coisas aí. Deixa eu tentar organizar. Eu acho que tem essas questões assim. Primeiro, a relação do assédio moral com o burnout, que é uma questão importante porque ela reenvia o debate à questão da organização do trabalho e do contexto sociotécnico do trabalho de modo geral, que inclui a organização do trabalho, ou seja, as rotinas, os processos, o tempo do trabalho, inclui também as relações profissionais de trabalho e as condições reais e concretas de trabalho, tipo luminosidade, temperatura, mesa, mobiliário, tudo isso é importante ser avaliado, e as características pessoais também de quem trabalha. A equipe com quem se trabalha. Tudo isso é importante ser avaliado na hora de caracterizar uma patologia relacionada ao trabalho. E o assédio moral nada mais é do que uma forma de violência no trabalho que, de modo geral, está sempre a serviço de algo, ou do interesse de um ou do interesse de outro, que pode ser o interesse da administração. O assédio moral, ele tem como função primordial, ele, de modo geral, instrumentaliza a tentativa de excluir ou integrar pessoas. A força, por meio da violência, da humilhação, da ofensa. Muitas vezes acontece até de maneira insidiosa, ou seja, tácita, não visível. Então, e que vai acontecendo de modo paulatino até o ponto em que a pessoa, sem se dar conta, já adoeceu, já desfaleceu, já não consegue mais trabalhar, já perdeu completamente o contato com o trabalho. Ou seja, a síndrome de burnout pode ser o resultado individual de um ambiente de trabalho adoecido. Pode também ser outros, transtornos de estresse em geral, transtornos depressivos, transtornos ansiosos, cada um responde de uma forma. Ou seja, existe cada um confrontado com a organização do trabalho, com o ambiente de trabalho, responde a esse ambiente de uma forma de acordo com a história individual e com as possibilidades e limites de cada um. Só que eu acho que tem uma questão importante que tem que ser trabalhada, que
De fato, isso que o Eric estava falando sem dúvida é correto no sentido em que quanto mais apoio a gente tem, assim, companheiros, pessoas capazes de nos suportar não que a gente é suportando, suporte, né? Maiores chances a gente tem de atravessar uma dificuldade. Tanto é que uma das populações de risco para suicídio e para burnout são viúvas, solteiros, divorciados. Não quer desesperar ninguém, mas é só um fator de risco, não quer dizer que vai desencadear necessariamente, não. Mas um problema muito complexo. Só que a questão é que a gente fica pensando é o seguinte, que dentro desse contexto de transformação social que a gente presenciou, que algumas palavras-chave ganharam relevo, tipo empreendedorismo, proatividade, iniciativa, multitarefas, polivalência, faça, queira, deseje, vá além, autossupere-se. Essas palavras são as palavras de ordem, as palavras do dia. Como que isso, dentro da iniciativa privada, que tem uma funcionalidade, que é um ganho de competitividade, afinal de contas, o que é uma empresa? Fazer com que o trabalhador trabalhe mais com menos. A questão que fica para a gente, que é do serviço público, imagino que talvez todos aqui, mas tem um contato direto com o serviço público, é pensar como que isso nos afeta, por que nos afeta, sendo que, pelo menos teoricamente, aqui não é o seu objetivo o lucro. A questão é que essa forma de racionalidade da gestão da força de trabalho, ela impregna a sociedade como um todo. E o serviço público não está de fora disso. Ou seja, uma racionalidade que tenta gerir a força de trabalho, que não é uma coisa maniqueísta, não é uma pessoa malvada que está ali pensando, tentando organizar a nova sociedade que determinou, que ditou como as pessoas devem trabalhar, que valores devem orientar o trabalho a partir de um certo momento. Não se trata disso. Trata-se de um certo movimento, uma correlação de forças que foi se estabelecendo, que esses valores foi ganhando relevo e que dita, inclusive, a forma de organizar todas as esferas da nossa vida, não só o trabalho. Começa no trabalho, mas atinge a família, inclusive a gestão da vida pessoal. Tanto é que a gente vê cursos sobre gestão de família, gestão da vida, gestão do namoro, gestão do casamento. Ou seja, essa palavra não é simples, ela não é uma coisa assim aleatória. A palavra gestão implica dizer, a partir de determinados recursos e possibilidades, é possível gerir um determinado quadro da vida social com os recursos que você possui. A ilusão que te passa é essa. Ou seja, é possível gerir uma equipe de trabalho, independente se tem duas pessoas com visões completamente antagônicas. A ideia que se passa é que todo conflito é de algum modo conciliável. Só que isso é complicado, porque você começa a perceber que nem tudo é necessariamente gerível, num certo sentido. Tem coisas que precisam ser resolvidas, que impõem necessidades. Mas a palavra gestão, ela passa a impressão disso. Que basta gerir recursos que você tem e que esses recursos, às vezes, sempre são suficientes para poder resolver o problema no qual você está inserido. Então, o serviço público, ele acaba incorporando essa nova racionalidade de gestão do trabalho e a gente acaba por assimilar alguns valores que não necessariamente são benéficos para a gente, do tipo competitividade, proatividade, trabalho de equipe. Tudo isso tem um efeito sobre nós mesmos, que é interiorizar a impressão de que o trabalho ele é um ponto de realização nossa, no qual a gente coloca nossos valores, nossos ideais, e também, de algum modo, passa a impressão de que toda forma de responsabilização pelo trabalho passa por uma espécie de crivo individual, onde eu sou responsável pelo meu trabalho, mas também sou responsável pelas consequências dele. Ou seja, quando eu deprimo no trabalho, ou na minha vida, isso não tem relação com a minha vida de modo geral, com as pessoas como me relacionam, com o meu trabalho. Isso tem relação comigo mesmo. Ou seja, também acontece isso com o burnout. Se você se esgotou, se você se incapacitou, isso é uma questão sua, vai resolver lá fora. Só que a grande questão do burnout, dentro da psiquiatria, de modo geral, da psicopatologia, você tem múltiplas percepções para entender um mesmo problema, um mesmo quadro. Com o burnout não é diferente, só que a perspectiva que mais prevalece é a chamada sociopsicológica, que tenta compreender uma combinação, uma interação entre fatores individuais, mas principalmente o contexto do trabalho, ou seja, um problema psicossocial, na medida em que o burnout ele exige um ambiente com fatores de risco para que a pessoa adoeça. Então,
sei se eu respondi, mas assim, a discussão que eu quero colocar é essa, assim, a dependência da emergência de uma patologia como o burnout, de uma situação social onde todas as esferas da vida, não só a iniciativa privada, mas todas as esferas sociais, estão imantadas por um conjunto de valores que estão basicamente sustentados pela mentalidade empresa e pela competitividade. Essas duas coisas são a chave para a gente compreender a emergência desses problemas. Deixa eu levantar uma bola aqui para você cortar agora. Se você entra num manicômio na França há uns 150 anos atrás, o que predominava? A histeria. Né? A histeria é uma doença da repressão, uma doença do não. A histeria é uma repressão sexual, de uma maneira bem sintetizada, né? Porque a gente sabe que é um público que não domina muito a psicanálise, enfim. Seria mais ou menos isso. Então a gente vem de uma sociedade que o Foucault definiu como uma sociedade disciplinar. Do não. Não é proibido. Eu fui criado assim. Eu falava, porra, pai, mas não. Mas por quê? Por que não? Eu tô mandando. Aí eu ia, chorando, ele me dava porrada, eu ia. Hoje em dia, como é que eu faço com meu filho? Pô, filho, teu avô tá lá, ele vai ficar tão feliz se você for. Então você vai comprando pela culpa. A gente está fazendo uma transição de uma sociedade negativa para uma sociedade motivação, vamos embora, yes we can, né? A gente está fazendo essa transição. Então o burnout, se no século passado, ou 150 anos atrás, você tinha um predomínio de histéricas num hospício, essa semana eu fui visitar um paciente no hospital psiquiátrico esquizofrênico, e quando eu olhei o quadro, depressão. Então a depressão, o burnout, são doenças que a gente diz da positividade. A nossa sociedade está impondo uma postura que a gente se sente a ditadura da felicidade, a ditadura da... Você precisa produzir, você precisa fazer, né? Então, aí, eu queria que vocês esmiuçassem um pouco mais isso, por você jogar com as duas pernas na questão da psicanálise, né? Uma obra que a gente trabalhou, nós três, que é a Sociedade do Cansaço, que tem muita relação com o que fala, né, essa tônica do burnout. Uma outra coisa também que está na moda, que é o TDAH. No meu consultório vem o tempo inteiro pessoas, eu preciso de Ritalina. Já autodiagnosticadas, né? Autodiagnosticar, mas por quê? Porque o meu colega produz muito mais que eu, porra. E eu preciso produzir mais do que ele. Pô, mas é uma anfetamina, causa dependência, você está sem desejo. Não, mas eu preciso. Então a gente tem uma epidemia de concursantes. Eu tenho um paciente que é concursando. Bom, a maioria de vocês deve ter feito concurso também, né? Então deve ter passado por isso. Você chega numa sala, todo mundo ritalinado. Quem não toma está na desvantagem. Por quê? Porque a Ritalina otimiza a atenção. Então, e aí eu acho que o Túlio vai poder esmiuçar isso melhor um pouco, né? Então, esse tipo de patologia que a gente está se inserindo. Por que a depressão está explodindo? Aumentou o número de mutações genéticas para ter depressão? Não. Porque a sociedade está deprimindo a gente, né? E aí, daqui a pouco, não agora, eu vou entrar em diagnóstico diferencial do burnout, da depressão, do estresse, o que é o que, né? E aí a importância da psicopatologia para poder definir isso. Você quer falar um pouco mais dessa questão da sociedade positiva e negativa? Que você pode falar? Justamente, né, também a levantar essa questão para o Túlio, né? Porque a gente está num momento da sociedade do desempenho, da superprodutividade. E com o desenvolvimento das máquinas, né, que superproduzem, a gente tem a expectativa, né, a gestão tem a expectativa de que os humanos também superproduzam o tempo todo e que não parem, não descansem e não tenham a possibilidade de exercitar a coisa que é mais característica do humano, que é parar, descansar, dormir, comer com tempo suficiente. É uma sociedade que não tem permitido, né, que as pessoas tenham esses direitos básicos. E aí, como você falou, vem a culpa, né? Porque aquele que para um pouco é mal visto, né? É mal interpretado pelos próprios colegas de trabalho, acirrando ainda mais a competitividade. Então, esse ritmo da hiperatividade traz uma contradição que, ao mesmo tempo que a pessoa está superativa para a produção, para o trabalho, de certo modo ela está passiva. Eu queria, né, no certo sentido, ela está passiva porque ela não consegue se contrapor a isso. Então, nesse sentido da passividade. Então, unindo o que o Eric falou, eu queria que você explorasse um pouquinho esses aspectos. Eu acho que essa questão ela é fundamental, assim, porque quando a gente pensou no título do debate, a gente não lembra exatamente, burnout, as patologias do cansaço, alguma coisa assim. Exatamente, assim, o burnout era meio que como um pretexto, uma espécie de novelo
que a gente ia puxar uma corda assim e ia puxar outros problemas. Porque fazer uma discussão meramente sobre o burnout seria uma discussão estéril, em algum sentido, porque ficaria na mera apresentação e descrição de sinais, sintomas, tratamentos, e a ideia não é essa. Por exemplo, o tratamento do burnout não tem nenhum protocolo de tratamento do burnout. Você vai chegar num psiquiatra, um psicólogo, ele não vai te aplicar um protocolo de tratamento. Isso não existe ainda, porque ele compartilha tantos sintomas com tantas outras patologias que é até meio despropositado você tentar criar ainda um protocolo para uma doença, uma síndrome, ainda nem se sabe ainda se vem uma doença, síndrome, transtorno, para uma condição que ainda não se sabe exatamente o que é, como se processa, qual é a etiologia e qual é o tratamento mais adequado. Mas, só te interrompendo um pouquinho, mas quando você lê, né, na internet, no Google, os sintomas, a maioria das pessoas se identifica com os sintomas e se se autodiagnostica, né, com o burnout. E é interessante porque... Não é só burnout. Não é só burnout, não. Qualquer entidade psiquiátrica, as pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Quando eu dou aula, né, na graduação, na pós, quando eu começo a dar, começam os alunos. E eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho outro. Por isso a importância do especialista para fazer esse diagnóstico. Exatamente. E por isso é importante, só ressaltando aqui, né, que todos procurem um profissional de saúde para falar sobre o trabalho. Mesmo, né, não achando que tem a ver, né, achando que é uma queixa dispersa, mas que quando não for salientado numa consulta a questão do trabalho, não for perguntado, que vocês que estão aqui, né, se conscientizando, passando por esse processo de busca de informação sobre a doença, que se coloquem, né, como é que é o seu contexto de trabalho, porque certamente está influenciando de alguma forma. De algum modo pode influenciar, né, o desenvolvimento de alguma morbidade, de alguma enfermidade. Só que eu acho que a questão então é a seguinte: primeiro ponto, eu acho que é interessante a gente lembrar que, diferentemente das outras especialidades médicas, dentro da saúde mental, toda patologia, ou toda não, mas quase todas, elas têm que primeiramente se sustentar politicamente. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que é preciso, antes, haver um consenso entre os especialistas e convencer as próprias sociedades, ou algumas sociedades interessadas, organizações interessadas, de que aquele conjunto de sintomas qualifica uma síndrome que tem um resultado, uma consequência, exige um tratamento e exige, por exemplo, uma licença médica. Porque, por exemplo, em algumas doenças, você tem sinais, exames que comprovam a presença da doença. Ao passo que na depressão e no burnout você não tem isso. Então você tem que primeiro, quando você vai criar uma entidade psiquiátrica, você tem que ter um ganho de legitimidade. Ou seja, as pessoas, às vezes com algumas doenças, elas têm que lutar para terem a própria doença reconhecida, porque isso tem implicações sociais. Por exemplo, licença médica, aposentadoria. Então a pessoa, ela tem uma patologia e ela não é reconhecida como patologia, só que a pessoa sofre os efeitos da patologia e não tem os direitos associados que deveriam estar associados a ela. Então, primeiro ponto. Esse é um ponto interessante para a gente abordar, porque dentro da depressão, por exemplo, do burnout, o diagnóstico ele tem um efeito performativo. O que é um efeito performativo? O efeito performativo é quando a pessoa ela apresenta uma queixa, de modo geral não específica, que ela vai te apresentando, listando sinais, sintomas, comportamentos, dificuldades ao longo da vida. Só que quando você fala assim, olha, isso que você está apresentando, na verdade tem um nome. Esse nome chama depressão. No momento em que você fala que a pessoa tem depressão, ela imediatamente tem que se identificar com o diagnóstico ou rejeitá-lo. Eu lembro uma vez que eu atendi uma mulher num hospital psiquiátrico, lá em Belo Horizonte, e a mulher internada rejeitava o diagnóstico de psicose. Ela era esquizofrênica. Não é fácil aceitar um diagnóstico de esquizofrenia mesmo. E essa pessoa, ela achava que ela era uma mulher paranoide, e ela achava que ela estava sendo perseguida, e que ela estava lá injustamente, e que ela não tinha diagnóstico de psicose e que se atrapalhar ela no trabalho. Ela tinha toda a razão. Um diagnóstico, então, ele tem efeitos sociais, ele tem um estigma. Então, esse ponto ele é interessante na medida em que, quando a pessoa recebe um diagnóstico, ele tem um efeito performativo na medida em que aquele diagnóstico, aquele nome, aquele simples nome, ele carrega tantos significados em volta dele, que ele retorna para a pessoa a partir do significado que ela atribui àquele nome. Por exemplo, para determinadas pessoas,
ter depressão ou burnout pode significar paz, pode significar, graças a Deus, agora eu estou doente, eu posso ficar dentro de casa, estou sendo forçado, é um exemplo forçado, mas pode significar, Freud chamava isso de um benefício secundário da doença. Mas por outro lado, para alguns que se acreditam fortes, muito duros, capazes de tolerar qualquer coisa, ter um diagnóstico de depressão pode ser devastador. Pode ser devastador para aquela pessoa, pode ser piorar a situação. Então, o ato de diagnosticar, ele redobra, piora, atenua os efeitos da doença. Então, por isso que é importante você ter esse cuidado. No que tange a depressão, por exemplo, o aumento da depressão, eu acho que ele se deve a 2 fatores. Primeiro, a uma maior elasticidade diagnóstica. Hoje em dia, é muito difícil para um clínico que não é treinado distinguir depressão verdadeira, caso clínico, de uma tristeza normal. O que acontece hoje em dia dentro de uma ditadura da positividade, o que é a ditadura da positividade? Onde as pessoas acreditam que podem fazer tudo, que têm não só o direito à felicidade, mas que devem ser felizes. No universo onde a gente deve ser feliz, a felicidade, a tristeza é tratada como patologia. A gente absorve isso, todo mundo absorve isso. Esse tipo de crítica não é qualquer um que é capaz de fazer, no sentido em que, quando a gente está absorvido dentro da sociedade, a gente assiste televisão, vê outdoors, ouve rádio, conversa com pessoas, todo mundo está te perguntando o seguinte: e aí, você está feliz com o seu casamento? Você está feliz com o seu trabalho? Você está feliz com o seu filho? Você está feliz com a sua vida? Ou seja, supõe-se que você deveria estar feliz. Então, a tristeza é inerentemente tratada como patológica, como desviante. Isso é absorvido por uma racionalidade médica, que de algum modo, no ato do diagnóstico, começa a perceber qualquer manifestação de tristeza como patológica, como desviante, e que deve ser, portanto, tratada. Não é à toa que muitas pessoas, quando vivem momentos ruins, atravessam perdas, lutos, abandonos, vão procurar um psiquiatra. Procurar terapia. Então, assim, aproveitando o que você está falando, como diferenciar um episódio de cansaço, de esgotamento, que é possível, né, que a pessoa, se trabalhador, sinta, do burnout? Como diferenciar o quê? Um episódio pontual de um cansaço, de um esgotamento, para o diagnóstico de síndrome de burnout. Eu acho que, assim, tem algumas questões que tem que ser avaliadas. Primeiro, você tem que julgar a partir do exame da pessoa. E primeiro, o burnout, ele é composto necessariamente por essas 3 características: exaustão, desilusão, isolamento. Se não há a presença dessas 3 características, não se configura o burnout. Segundo, essas características têm que evoluir a partir de um estresse no trabalho. Você poderia dar exemplos de cada um desses? As 3 características essenciais e básicas do burnout, essas coisas são muito esquemáticas, gente. Na clínica e na vida prática e concreta, essas coisas são mais complicadas. Mas, por exemplo, a exaustão emocional. A exaustão emocional, ela é um processo insidioso onde a pessoa, ela é recrutada a subjetividade dela no trabalho, lembrando que o burnout é uma doença relacionada ao trabalho. E dentro do trabalho, essa pessoa, pelo contato interpessoal, não é necessário que a pessoa tenha contato interpessoal, mas é comum, é plausível que quando a pessoa apresenta um quadro de burnout, ela esgotou-se emocionalmente pelo contato com outras pessoas que exigiram as emoções dela. Geralmente a gente é exigido emocionalmente quando a gente tem contato com outras pessoas. Ou seja, o contato, quando a gente é afetado pelo outro, quando a gente tem contato com o outro, a gente se afeta, e esse afeto faz emanar afetos como tristeza, raiva, emoções, de modo geral. O esgotamento emocional é quando as pessoas, de modo geral, por esse contato estressante e reiterado, prolongado, gera algumas patologias, e uma delas pode ser o burnout. O segundo problema, e dentro do esgotamento emocional você tem irritabilidade, fadiga, cansaço, distanciamento emocional, a pessoa pode chegar até o ponto de estupor ou apatia, incapacidade de levantar da cama. Essas são algumas características: tristeza, depressão. Dentro desse cluster, desse eixo, pode apresentar vários sinais, mas todos relacionados à vida afetiva, à vida emocional. Um outro problema, um outro eixo que estrutura e que constitui a síndrome de burnout, é o problema da despersonalização. A pessoa começa a se distanciar das pessoas, das outras pessoas. Ela se despersonaliza, ela se isola, ela já não tem mais vontade de manter contatos. Esse é um outro ponto. Por quê? É decorrência da exaustão emocional. Quem se exaure
emocionalmente, não quer mais se expor à possibilidade de ser afetado pelo outro, porque já não tem mais energias para manifestar suas emoções. Todo contato, mesmo que trivial, está sujeito à emanação de emoções. Então, as pessoas começam a se isolar dos outros. E um outro ponto é e dentro desse ponto, eu acho que é importante enfatizar que às vezes a pessoa se torna chata. É confuso isso, porque ela começa a ficar irritável e ela começa a se tornar uma presença não querida, ela é uma presença rejeitada. Então isso é percebido até no ambiente de trabalho. Então, uma pessoa que começa a ficar insuportável dentro do ambiente de trabalho, o que a gente faz? A gente isola, a gente assedia, a gente ofende, a gente cochicha. Ou seja, você pode redobrar uma situação, pode aumentar, aprofundar uma situação que já estava ruim. Só que a gente então, não tem você está consciência. dizendo que as mudanças são perceptíveis. Então, os colegas de trabalho têm condições de, ao longo do tempo de convivência, irem percebendo que essa pessoa está mudando o comportamento. Sim, você tem condições. Acho que cada um, todos nós temos condições de perceber alterações, não, mas não atribuir ao quê? Isso é mais difícil. Isso é complicado. Isso é importante, né? Assim, a exaustão emocional, ela não é uma exclusividade do burnout, pelo contrário. Uma situação de luto pode causar isso, né? A perda de um colega, a perda de um familiar, o término de um relacionamento, um quadro depressivo primário não relacionado ao trabalho. Então, o que acontece? Na realidade, existem fatores ocupacionais, por exemplo, perda de autonomia, ambiente desrespeitoso, aí entra muito a questão da assédio moral também, né? Que eu anotei aqui outra coisa também. A dificuldade de ascender na profissão, né? Que é uma coisa que acontece muito aqui no tribunal, a questão das funções comissionadas, enfim. Então, quando tudo isso começa a estressar o cara, né? O excesso de tarefa em alguns setores, começa a estressar o cara e gera esse quadro de exaustão emocional, aí a gente está falando do começo de um burnout, né? Sim, eu acho que assim, eu acho que só complementando o que você está falando, que é fundamental, clinicamente, a exaustão emocional, ela é o traço marcante e ela é condição necessária. Ela não é condição suficiente para o burnout. Ou seja, existe exaustão emocional em outros quadros. Ou seja, não significa que ter exaustão emocional qualifica, constitui uma manifestação de uma síndrome de burnout propriamente dita, porque esse sintoma, esse traço clínico, ele é compartilhado por alguns outros quadros. Mas o Eric tocou num ponto fundamental, que eu acho que seria no terceiro item que você estava complementando, que é a questão do reconhecimento. Sim, a questão do reconhecimento. Terceiro ponto. Primeiro ponto, então, exaustão emocional. Segundo ponto, a desilusão no trabalho. Não, mentira. Segundo ponto é o isolamento, a despersonalização. E terceiro, a questão da desilusão com o trabalho, da baixa realização no trabalho. Ou seja, são fatores que, se você for pensar bem, estão associados, estão completamente interligados. Pessoa sob forte estresse, em contato com outras pessoas, ela, a partir de um certo momento, já não aguenta mais, se queima, se esgota. I'm burned out, significa esgotei, não aguento mais. A pessoa se esgota a partir disso. Quando ela começa a se isolar. Quando ela se esgota, né, desse sentimento assim, de tô dando tudo de mim. Sim, geralmente tem sempre isso. Eu acho que é importante falar, mas eu vou chegar nesse ponto, mas assim, dentro da baixa realização profissional, a questão da desilusão, portanto, ela só acomete as pessoas que, de algum modo, sendo um pouco forçoso assim, se iludiram. Ou seja, se iludir significa projetar expectativas sobre algo que não aconteceria. Mas isso é uma questão muito complicada, porque a nossa relação com o trabalho é mediada por tantas questões individuais que é difícil você colocar, de fato, expectativas reais sobre o trabalho. Todo mundo, em alguma medida, coloca expectativas reais e reais sobre o trabalho. Espera dele algo, todo mundo. Mesmo que seja só o dinheiro, só a contrapartida financeira. Então, assim, o baixo grau de realização do trabalho, a desilusão, ela vem, geralmente, de pessoas que projetaram sobre o trabalho alguma expectativa. Então elas começam com processos de culpabilização, elas começam a acreditar que não serão mais capazes de se desenvolver no trabalho. Essa baixa realização do trabalho, ela desencadeia todos esses outros processos que está relacionada à exaustão emocional. Porque a emoção, a nossa vida afetiva, ela é o combustível do trabalho. É a motivação que você tem para ir trabalhar. Não sei se vocês já experimentaram, imagino que sim, mas vai trabalhar triste, vai trabalhar
vai trabalhar não por conta do trabalho, mas por conta de uma outra coisa. Você perde completamente, por mais que seu trabalho sempre seja simples e rotineiro. Ir trabalhar triste, ir trabalhar ansioso, e todos nós passamos por isso, altera completamente a nossa relação com o trabalho no dia. A gente chega em casa e fala assim, nossa, hoje eu não consegui produzir nada. Mas por quê? Nossa, eu estava com a cabeça em outro lugar, estava pensando sei lá, no meu colega que morreu, fiquei pensando na minha mãe, um amigo meu que sumiu, sei lá, qualquer coisa que possa acontecer, meu cachorro. Tudo isso pode ocasionar um movimento afetivo na gente, que dependendo do afeto que suscita, pode desestabilizar completamente nossa relação com o trabalho num dia, num ano ou eternamente. Então, isso varia muito. Só que a questão que você tinha colocado era o que mesmo? Da questão do reconhecimento, né? Do reconhecimento. É engraçado, porque a questão que eu estava comentando dentro do processo de reestruturação produtiva e dessa mudança de época, mudança geracional, é que a partir de um certo momento que a gente percebe que entra também nessa transição da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho, que é o autor, a referência primordial que a gente está usando aqui é o Byung-Chul Han, que escreveu esse livro chamado Sociedade do Cansaço. Quando a gente pega essa transição, que ele chama de sociedade disciplinar, a sociedade onde emergiu a psicanálise freudiana, onde a matriz produtiva era basicamente a do Fordismo, do Taylorismo, onde existia a divisão do trabalho, cada um executava o seu trabalho, existia a família nuclear burguesa, com os papéis sociais definidos. A partir de um certo momento, isso começou a mudar, algumas reivindicações sociais ganharam forma, corpo, a própria sociedade se transformou, e a gente viu com isso outros anseios, outras expectativas se projetando na vida social. E uma delas era, meus pais, meus avós, trabalhavam para se sustentar. A relação com o trabalho era uma relação absolutamente instrumental de sobrevivência, manutenção da casa e constituição da identidade individual. Eu sou um pedreiro, eu sou um médico, porque o trabalho ele tem um valor em si mesmo e ponto. Para sustentar minha casa, minha filha, garantir os estudos da minha família, dos meus filhos, a alimentação da minha família, a herança dos meus filhos. Enfim, ele tinha uma relação basicamente direta com o trabalho. Hoje o trabalho, a partir de um certo momento, uma outra geração, ela começa a impor sobre o trabalho uma série de outras expectativas. Eu quero ser médico por quê? Porque eu amo a medicina, eu adoro a geriatria, porque o conhecimento me nutre, me alimenta, porque é no trabalho que eu realizo, eu quero me doar com o outro. Ou seja, uma série de expectativas, de desejos, de fantasias são colocadas sobre o trabalho, e essas pessoas ficam muito mais, a partir de um certo momento, suscetíveis a processos de desilusão no trabalho. Até porque, né, a gente não pode negar que ao se deparar com a concretude, né, com o concreto das condições de trabalho hoje, elas estão piores, né? A precarização, a intensificação do trabalho, mesmo para o médico, que sempre foi um profissional liberal com melhores condições de trabalho, hoje que você vê médico trabalhando em diversos hospitais, trabalhando por diversas formas de contratos de trabalho diferenciados. Então, entra aí nessa questão da organização do trabalho, que mudou nessa interação com as expectativas, gerando uma modificação nessa relação do reconhecimento, não é isso? Com certeza, com certeza. Eu acho que, na verdade, cada vez mais as pessoas, elas compram valores fetiches que elas internalizam como os verdadeiros valores que devem orientar a sua vida laborativa, mas que, na verdade, tendem a distorcer o processo de trabalho, que eu não estou chamando de valores fetiches. Valores fetiches são aqueles valores que a gente absorve, às vezes, de forma irrefletida, porque circulam dentro do imaginário popular, como, por exemplo, empreendedorismo, satisfação do trabalho, proatividade, eu tenho que fazer de tudo um pouco. E todos esses trabalhos, todos esses valores, eles não necessariamente se acoplam facilmente a qualquer trabalho. Então, quando um médico, por exemplo, um psicólogo se enxerga como empreendedor de si mesmo, o que ele está dizendo é o seguinte: ele é capaz, através do trabalho individual, que é só ele sozinho, ele é um profissional liberal, de aumentar lucros, gerir recursos, são pessoas, são vidas, são processos de saúde, e a partir disso ter ganhos pessoais. Ou seja, quando você vê um trabalho como esse, a partir do olhar e da perspectiva da empresa, olhando também seus colegas de trabalho como competidores, você tem uma distorção do processo de trabalho, porque na verdade a sua ligação com o trabalho, de um modo geral, você não vende exatamente um produto, no sentido em que ele é descartável, como sei lá, uma loja te vende.
você está vendendo um serviço, e um serviço que, para outra vida, tem um significado absolutamente único. Às vezes você tem a capacidade de salvar uma vida por conta de um serviço bem prestado. Então, esses tipos de valores, quando entram na cabeça de algumas pessoas, eles tendem a distorcer o processo de trabalho e tendem até a criar expectativas completamente irreais nessas pessoas. Então, muitas vezes, o sofrimento, ele dizia um filósofo antigo, que as pessoas não sofrem pelas coisas, elas sofrem pela visão que têm das coisas. Então, quando a gente acaba absorvendo uma série de valores que circulam hoje, que muito se deve a essa ditadura da liberdade, do poder, do empreender, esse conjunto de olhares que a gente acaba internalizando, a gente acaba muitas vezes criando expectativas também reais e sofrimento que advém delas. Deixa eu responder uma coisa que ficou no ar aqui, que é o seguinte. Por exemplo, eu e Túlio trabalhamos no mesmo setor. A gente está exposto, teoricamente, às mesmas estresses laborais. Por que eu vou desenvolver o burnout e o Túlio não vai desenvolver? Então, muita gente se faz essa pergunta. Então, existe uma predisposição individual de cada um. Cada um tem uma capacidade de resiliência X, determinada pela genética e pelas vivências. Quer dizer, eu poderia até ter um componente de temperamento genético de ser um cara resiliente, mas durante a vida eu tomei muitas porradas e a minha resiliência foi diminuindo. Enfim, cada um tem a sua. Mas o fato é que o papel principal é do ambiente, do ambiente laboral, né? E esse é o maior peso no desenvolvimento da CIM. Isso acontecia muito quando eu era perito do juízo. Antigamente eu fazia perícia para o juízo. E aí vinha muito bancário com a questão do burnout, né? E aí o assistente técnico da parte do banco normalmente falava assim, entre os quesitos, né, para fazer a pegadinha: vem cá, essa doença tem relação com a personalidade, com a estrutura de... Para quê? Para que eu, uma pegadinha, para que eu dissesse sim, e o cara falasse: tá vendo, ó, ele não desenvolveu por causa do banco, ele já tinha uma personalidade que estruturava ele dessa maneira. E não, o burnout, ele tem um nexo causal claro e óbvio com as relações de trabalho. Acho que isso que eu acho que não tinha ficado muito claro, né, dentro das perguntas. Uma outra coisa que eu queria... E por isso que acho que é importante dizer, assim, que apesar das personalidades individuais, que vão ser sempre diversas, é possível que os ambientes sejam promotores de saúde, né? E é por isso que a nossa luta como servidores, para que essa política, né, do CNJ aconteça na prática, para que ela se efetive, lutar para que aconteça como está prescrito lá, né? Que seja uma construção coletiva com participação de magistrados e servidores. Eu ia te perguntar, a partir da fala do Túlio, né, dessa questão, né, são trabalhadores que se esforçam muito, estão aí imbricados por essa ideologia do desempenho, trabalhando demais, dando tudo de si, e aí nesse momento que se frustram, né, entram em adoecimento. Como é que isso tem aumentado, tem aparecido para você na clínica? Como é que chega? Quais são os discursos? A pessoa consegue já identificar a relação com o trabalho ou não? O discurso do deprimido, do burnout, muitas vezes, é um discurso de culpa. Quer dizer, o sujeito que deixou de ser da sociedade punitiva passou a ser escravo dele mesmo. Então ele começa eu poderia fazer mais, eu queria conseguir fazer mais, e começa a se achar insuficiente. Normalmente essa é a temática, né, das queixas, né? Mas eu queria antes falar sobre a questão do estigma que você falou e eu esqueci de comentar, que é um troço que me deixa para morrer, assim, né? Eu sou o único psiquiatra do tribunal. Então já chegou em diversas ocasiões colegas, diretores de vara, funcionários, magistrados, os mais diversos questionamentos sobre um afastamento de um colega. Quer dizer, quanto mais eu estudo, acho que o Túlio vai concordar comigo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu sou ignorante. O cara mais sábio da Grécia Antiga era Sócrates. Por quê? Porque ele dizia que nada sabia, né? Esse era o mais sábio da Grécia Antiga. Os diálogos de Sócrates são muito interessantes, são aporéticos. Ele vai andando lá, né, quer dizer, são de Platão, né? Platão escreveu sobre Sócrates. Então ele vai andando lá pela Grécia e cruza com um camarada. Pô, eu tô indo lá condenar meu pai porque ele não teve coragem. Coragem? O que é coragem? Coragem é isso, isso, isso. Não, isso não é coragem, você é corajoso. Ah, não? Ah, então coragem é isso. Não, isso também não é... Aí vai o livro inteiro tentando descobrir o que é coragem. Quando chega no final ele fala assim: tá bom, Sócrates, eu não sei o que é coragem. O que é? Ele falou: também não sei.
Então somos dois ignorantes. Então, Seja, tudo, era chato, né? era chato, não, mas eu gostava. Mas então, assim, é isso com amor, com coragem, com virtude. Só que eu sou um cara muito interessante. Então, assim, cada vez mais, quanto mais eu estudo, mais razão eu dou a ele, e quanto mais eu pratico também, né? Porque, por exemplo, eu tenho minhas opiniões políticas, mas eu não fico defendendo com unhas e dentes, porque eu me considero um ignorante total, né? Eu recebo no meu consultório, já recebi políticos, tem membro do MP, tem membro da defensoria, tem magistrado. Então você vai escutando histórias que você fala, cara, eu não tinha a mínima noção de que isso se passava. E não é só isso, é futebol, é política. As pessoas querem dar pitaco sobre as mais variadas coisas, sendo meros ignorantes. Isso acontece, dei toda essa volta para poder chegar aqui nesse ponto, que é o seguinte: a gente estudou muito para chegar aqui onde a gente chegou, para poder fazer um diagnóstico e definir, olha, esse fulano está adoecido. Eu queria que vocês pegassem esse vídeo que vai ter na internet, pegassem esse trecho aqui e passassem para o tribunal inteiro. Porque existe uma coisa muito maldosa, que é a ignorância com as doenças psiquiátricas, com as patologias do burnout, com a depressão. E muitos colegas ficam injustamente marcados, porque você realmente fica incapacitado de produzir. A depressão e o burnout exaurem, o cara não consegue produzir direito. É como se a pessoa fosse fraca, né, por ter tido um diagnóstico. Como se fosse fraca, como eu ouvi já de um desembargador que ameaçava era rota de fuga para vagabundo. Então, quer dizer, são as maiores ignorâncias que a gente comete entre nós mesmos, né? E torna-se uma coisa muito injusta para o cara que está sofrendo aquilo. Não é incomum, é muito frequente me darem certa, pô, fulano está afastado ainda, e aí, vai até quando isso? Não sei. Aí uma ocasião veio o diretor de vara com uma foto do camarada. Aqui, ó, fulano estava aqui numa festa, está afastado ele por depressão, como se uma foto pudesse justificar qualquer coisa, né? Então, assim, eu falei, cara, você não faz ideia do papel de idiota que você está fazendo aqui na minha frente, porque, porra, eu fiz medicina, estudei psiquiatria, passei nesse concurso aqui, estudo pra caramba, pra conseguir definir se esse cara deve ser afastado ou não, né? Então, um recado que eu queria que ficasse para vocês e para o tribunal inteiro é o seguinte: quando um camarada, porque tem o sigilo médico, vocês nunca vão saber se foi por... Mas acaba sabendo que um colega fala, o outro fala, se abre, não sei o quê. Mas tem que ter muito cuidado com isso, né? Não só com a ignorância em geral, mas sobretudo com esse tema. Porque só sabe o que é quem passa por isso, quem trata disso ou quem tem um familiar. Do contrário, é muito difícil você empatizar com um troço que você não conhece. Como é que você vai empatizar? O cara é preguiçoso, porra. Eu tô aqui levantado, levantei às 8 da manhã, tô aqui trabalhando, o camarada tá lá deitado, depressão nada. O cara é preguiçoso. Então, esse é um recado, um apelo que eu costumo fazer, né? Enfim, então essa questão do estigma tem que ser... Eu acho que a gente faz muito bem esse papel, né? A gente está sempre repetindo isso, mas eu acabei me perdendo. A parte disso que você está falando, né? Eu vou relembrar que a fala do Dejus, né? Que é normal nós ficarmos doentes, né? Faz parte da nossa condição humana. O que não é normal é não poder se recuperar, é não ter o tempo e as condições necessárias para que a gente volte à vida produtiva. Então, esse afastamento, geralmente, ele é esse componente necessário para que a produção volte a acontecer. Então, esse é o nosso papel também, né, de contribuição aqui com a instituição, que é manter a instituição funcionando, né, o mais produtivamente possível. Eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma consideração em vista do nosso horário. A gente tem 10 minutinhos aqui, eu queria ver se alguém quer fazer uma perguntinha. Eu acho que contribui muito quando vocês fazem as perguntas, né? Temos perguntas. Mas aí é bom com o microfone, né? Tem que ser o microfone, tá? Podem vir aqui, por favor? Posso? Pode, vem um, depois o outro. Pode fazer as duas de uma vez. Pode fazer as duas? Pode fazer as duas de uma vez, ou Boa comentário, ou tarde. pergunta que você for. Vou tentar resumir, tá? Porque assim, como é que uma pessoa chega no consultório, como é que vai poder se dar um tratamento contra essa síndrome de Down? Sendo que tudo que vocês falaram, as causas, consequências, para mim, na minha ideia como leiga, esbarra na questão financeira, que é, hoje em dia a gente está num mundo que as pessoas são mais exigidas, tendo que com menos recursos, seja na iniciativa privada ou aqui na pública. Porque eu sou advogada, então eu pego assim, eu lido com muitas empresas, os trabalhadores que às vezes estão atendendo mal, às vezes tomam uma justificativa porque falou um pouquinho grosso com o cliente, não deveria ter feito isso, mas a gente pega o contra-cheque do cidadão e fica a pessoa às vezes tira menos do salário mínimo líquido.
Então, como é que você vai exigir de uma pessoa? É aquele negócio, como é que o empresário não entende, né? Enfim, que as pessoas precisam descansar, que é normal você não aguentar trabalhar 12, 15 horas, bater metas de 200%, porque você é humano, você tem seu limite. Então, ao invés da pessoa se sentir incapacitada, de repente, não, olha só, você tem que ter consciência que você não vai dar conta disso tudo. Não é você que é incapacitado. São os grupos, as pessoas que têm esse poder minoritário, que está botando na cabeça dos outros, porque eles querem os lucros, eles querem produtividades cada vez maiores com menos pessoas. Isso é humanamente impossível. Então, assim, como é que você... E assim, como é que uma pessoa, um trabalhador, você pensa, como é que um trabalhador assalariado, que não tem nem condições, né, da questão básica, ter essa consciência que ele está doente, que ele precisa de um tratamento. Aí como é que você vai falar assim, olha só, o tratamento, na minha ignorância, é o seu gestor entender que você não vai dar conta disso tudo. Você vai precisar, o trabalho que uma pessoa desenvolve, antigamente eram 5. Quantas empresas a gente vai, né, empresas grandes, que eu já passei, outros familiares, às vezes tinham 5, 6 pessoas, as empresas proporcionavam aquelas premiações de viagens, premiações de sempre fazer, como é que fala, final de ano, mandar todo mundo pro hotel, para todo mundo poder descansar. Quer dizer, eu acho que o problema não é trabalhar muito, o problema é trabalhar, e a pessoa hoje em dia, ela não está tendo, ela não está brigando somente pelo reconhecimento do nome, um aplauso, não. Ela briga pela questão de sobrevivência. Você tocou num ponto fundamental. A questão briga por questão de sobrevivência. Então ela não está ali esgotada emocionalmente porque ela quer passar por aquele esgotamento, não. Ela não tem opção, ou é aquilo, mas ela não vai pagar as contas, ela não vai ter essa dignidade, o básico do básico garantido. Entendeu? Porque uma coisa é você lidar com uma parte da sociedade, sim, que às vezes está, não, eu quero fazer muito, mas é porque eu quero no nome, sei lá, uma revista tal, um artigo tal, eu quero um destaque. Aí você está lidando com a vaidade. Mas a grande maioria, acho que 90% está lutando por questões de sobrevivência. Aí a gente vê, por isso que eu, no meu entender, eu vejo que isso acaba refletindo na sociedade, assim. Por isso que as pessoas estão brigando na rua no mercado, uma pessoa passou na fila, da frente, as pessoas estão intolerantes com uma série de questões assim, tão bobas. Por quê? Não estão sabendo, quer dizer, não é que não estão sabendo lidar, elas estão botando para fora todo o estresse que o mundo, o mercado todo está botando em cima das costas. E eu acho que o único tratamento seria a sociedade toda, né, os gestores, os empresários, entenderem que as pessoas têm limites. Então, vamos jogar aqui para eles. Qual é o limite? Qual né? o limite? Ele falou no início, né, que as pessoas, com a ditadura da felicidade, com a ditadura do desempenho. Então, assim, alguém começou um movimento que as pessoas começaram a apontar para as outras que a pessoa que não acorda 4 da manhã é uma pessoa incapacitada, a pessoa que não trabalha 20 horas por dia é uma pessoa incompetente. Não, a pessoa não é incompetente. A pessoa tem, assim, não está sendo exigido um pouco, está sendo exigido um pouco muito mais, entendeu? Eu comecei a trabalhar nos anos 2000, então eu percebi assim, uma mudança muito grande, né? Antes de ser formado, estudar. Antigamente, assim, as pessoas, no tempo, assim, nos anos 90, 80, não sei, as pessoas terminavam o 2º grau, elas já estavam aptas para o mercado de trabalho, elas já trabalhavam de 8 da manhã às 6 da tarde, elas tinham a opção ou não de fazer faculdade, elas tinham a opção ou não de continuar, mas elas conseguiam administrar outras partes da vida melhor. Hoje em dia não. A pessoa sai às 6 da manhã, volta quase 10 horas da noite, passa mais tempo com outras pessoas e não consegue administrar muito bem as outras partes da vida. E aquilo vai acabar gerando frustração, aquilo ali vai acabar gerando baixa produtividade. Então, assim, como é que você vai dar um tratamento? Como é que seria esse tratamento? Sendo que não depende somente de um remédio. Como é que você vai falar para a pessoa assim, olha, você tem que trabalhar menos? Essa é uma demanda muito constante no consultório. Falei muito, eu não sei não muito. tem problema.
Eu também sou. Deixa ele perguntar e a gente... Não, deixa eu responder primeiro, só não me perder. Tá. Pode ser? Então, essa é uma demanda muito comum no consultório. A falta de grana, né? A baixa remuneração é um fator de risco muito importante na questão tornal. Mas dá para responder com uma parábola, que é a seguinte. Tinham dois camaradas pescando num lago. E aí, de repente, cai uma criança se afogando, aí um joga, salva a criança. Aí, daqui a pouco, vem duas crianças, os dois se jogam e salvam a criança. Daqui a pouco vem 4. Cada um escolheu uma e 2 morreram afogados. Quando vieram 8, um deles levantou e saiu correndo. Pô, cara, tu vai abandonar as crianças morrendo? Não, eu vou descobrir quem está jogando as crianças. Então, quando a gente se reúne nessa sala aqui, é porque é uma questão macro. A gente está todo mundo dando as mãos e tentando ir até o cume para ver quem está jogando as crianças lá. É uma questão macro que não tem como resolver. Do meu ponto de vista, realmente, do meu ponto de vista, na minha profissão, realmente é muito limitado. O que eu faço? Dou um antidepressivo, afastar do trabalho, fundamental, naquele primeiro momento, trabalhar com um psicoterapeuta as questões relacionadas ao trabalho, até que ponto ele entender a relação dele com o trabalho, e medicar. Uma ocasião eu mediquei uma senhora, ela falou assim, doutor, só pode ter esse remédio botar na caixa d'água lá da comunidade, porque está todo mundo passando por isso aí. Então é um pouco isso, né? A sociedade está adoecida, né? Então, assim, individualmente você pode ajudar um ou outro, mas é uma ajuda pontual, é muito limitado, né? Por isso é importante essa discussão, né? A solução é mais no âmbito coletivo mesmo, né? Primeiro, parabéns aí pela escolha do tema e oportunidade. E eu sou advogado, também atuo aqui na Justiça do Trabalho e tenho casos que envolvem a síndrome de burnout. E que o questionamento partiu exatamente da minha observação como advogado na assistência à pessoa, de perceber que a pessoa, ao longo de bastante tempo, sofreu todos esses estresses que os doutores se referiram aqui, e que isso foi causando, passo a passo, patologias diversas que foram se acumulando, algumas passageiras, outras se tornando permanentes, né? Ao ponto de, não exatamente por esse diagnóstico, a pessoa acabar sendo afastada do trabalho por motivo de saúde ou de doença, melhor dizendo, e sem um diagnóstico. Sem um diagnóstico. Preciso e correto, é isso que a gente vê. Se esse diagnóstico é tão complexo como nós podemos compreender aqui, e para que ele seja preciso, é necessário preencher tantos requisitos, né? Eu pergunto, ainda assim, baseado, por exemplo, nos resultados de todo esse histórico, na documentação desse histórico clínico da paciente, de uma correta anamnese, mesmo a posteriori, já com afastamento, estabeleceu um diagnóstico de síndrome de burnout para esse caso, como eu acabo de narrar, por exemplo, hipótese. Eu não entendi direito. Porque há quem diga que você só consegue, com exatidão, diagnosticar a síndrome de burnout enquanto a pessoa está sob aquele estresse. Você, de forma remota, a posteriori, mesmo com toda uma documentação clínica e uma anamnese que vocês são capazes de fazer, não poderia diagnosticar remotamente a síndrome de burnout. Entendeu? Pode falar. Esse é um dado muito equivocado, essa ideia de que o diagnóstico só pode ser durante uma fase aguda, né?
Quer dizer, a gente trabalha com isso, a gente que lida com perícia. É mais difícil, fazer isso. Claro. É óbvio que é mais difícil fazer, mas a gente tem experiência suficiente para entender aquele relato, porque, bom, o cara está relatando aquilo. Ou ele passou de fato ou é uma simulação, né? Ou ele passou de fato ou é uma simulação. E a gente consegue, o exame da psiquiatria é psicopatológico, fenomenológico. Então a gente lida com fenomenologia, a gente usa todas as nossas vivências e o estudo. A gente estuda muitas funções psíquicas. Eu estou conversando contigo agora, eu estou olhando tua aparência, tua atenção, a maneira como você expressa o seu afeto, o tom de voz, né? E a gente tem todo um estudo de epidemiologia, de sintomatologia. Então, assim, pegar um simulador, uma perícia, é a coisa mais simples da face da Terra. E não é incomum. Eu fiz muita perícia por juízo, não é incomum. Agora, ao mesmo tempo, um cara que passou por essa situação, ele vai saber te dizer com exatidão e com uma propriedade única de quem passou por isso. Quer dizer, eu posso ter passado por isso e passar todo esse macete para o Túlio. Diante de um expert, de algumas perguntas de um expert, você consegue saber se aquele diagnóstico retrospectivo está certo ou está errado. Muitas vezes, independente de ter documentação ou não, né? Então, essa ideia de que você só consegue dar esse diagnóstico no momento agudo é balela. Né? Quer falar tudo? Eu acho que assim, realmente dificulta, mas não impossibilita. Eu acho que no seu caso, isso que você está perguntando é na condição de um advogado, ou seja, teria que acumular provas, né, testemunhas. Então, assim, realmente a partir mas realmente retroativamente, você poderia avaliar os comprometimentos que a pessoa teve a partir do quadro desencadeado. Então, realmente os comprometimentos que ela teve a partir dessa lista de questões que foram enumeradas pela gente aqui, de comprometimentos que a pessoa geralmente apresenta dentro desse quadro, você pode avaliar ou não a presença de um quadro. De fato, realmente, insisto, na presença do quadro agudo, é muito mais fácil você identificar, especialmente nos quadros de doenças de transtornos psiquiátricos que não tem um exame que comprove a existência daquele transtorno, mas a partir de uma anamnese bem feita, testemunhas que possam comprovar o estado da pessoa, tudo isso fica bem claro, porque no caso, por exemplo, da síndrome de burnout, os sintomas são visíveis. A pessoa realmente fica dilacerada, avassalada por conta da situação estressante ao qual ela foi submetida no trabalho. Então, eu acho que essa é a resposta que eu diria. E para ela, eu acho que a questão que ela coloca assim, ela é quase assim, insolúvel, né? No seguinte sentido em que, de fato, a gente, na condição de profissionais de saúde, o que a gente faz é tapar o sol com a peneira. A proposta desse debate é compreender o problema, né? Muitas vezes a gente fica um pouco desesperado, querendo resolver, fazer proposições, propostas, mas se a gente não entende o problema na sua base, desde o seu DNA, a gente vai propor propostas, às vezes, que não tem nenhuma efetividade. Então, assim, o que eu diria para ela é que a solução, se o burnout chama-se política, chama-se transformação de consciência coletiva. Que envolve, né, o que a gente falou desde o começo, que é participação, né? É um problema que só se modifica se todos se comprometerem e resolverem mudar, né? A ação, não a compreensão é o primeiro passo. Sim. E a ação é o passo seguinte. Eu acho que quando a gente discute burnout, a gente está discutindo, na verdade, o efeito de uma nova organização do trabalho que produz adoecimentos. E que é uma fase histórica, é importante ressaltar que é uma fase histórica. Apesar da ideia passada de que é natural, né, que a gente está vivendo e é assim, não é assim que a gente vê, né? É assim, não vai mudar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer, como o Túlio falou, é um momento, a gente tem que fazer cursos disso, cursos daquilo, coach disso, gestão daquilo, melhorar isso, melhorar aquilo. Ou seja, eu acho que o momento aqui é ir na contramão do próprio processo de burnout, que é você esgotar, é parar um pouco para entender o problema, para pensar sobre ele, para ver se, na verdade, qual é o objetivo, né? Qual é a finalidade do trabalho, para que a gente trabalha. A gente produz para quê? Né? A gente produz para satisfação de necessidades humanas. E se essas necessidades não estão satisfeitas, tem algum problema nesse modo de produzir. E aí a solução, né, sob meu ponto de vista, é uma solução que demanda ação coletiva para transformação.
Quando é possível a troca de emprego ou de empresa, a solução pode acontecer, né? Por exemplo, bancário procura muito com essa questão, mas o banco é uma instituição que te arranca a pé do cara mesmo. Então, muitos pacientes meus, quando conseguem sair do banco e trabalhar em outra instituição, o quadro todo vai embora. Outra coisa, professor de instituição pública, acontece muito Troca de microfone. Acontece muito, professor de instituição pública, situações de agressão. Eu tenho uma professora que ela falou assim, depois da questão do Bolsa, eu sou a favor da política de bolsas, tá? Não estou criticando não. Mas ela falou, depois da política de bolsas piorou muito, porque aí vários alunos que não querem estar ali, a família obriga a estar, e aí é agressão, é isso, é aquilo. E aí, de repente, você dá uma licença, o cara é safado, daqui a pouco o cara consegue trabalhar numa escola com uma situação melhor, pronto, resolve. Então, assim, existem algumas manobras pontuais, né? Basicamente essa. Bom, então troca de local. Mas é óbvio que a resolução é macro, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém, além dela, alguém mais quer fazer uma pergunta para a gente? Esse aqui. Não, mas esse tá bom. Boa tarde, meu nome é Andréia, sou servidora aqui do tribunal há 29 anos, já passei por várias situações e eu também sou representante do sindicato na Comissão de Saúde, por isso que eu vim ver a palestra. Eu queria primeiro contar uma coisa muito rápida. Há algum tempo eu tive uma colega muito amiga que ela foi diagnosticada com burnout. Pra vocês terem uma ideia, ela não conseguia falar, me dá esse... E não vinha a palavra livro. Era uma coisa incrível. E ela acabou me salvando, porque quando eu comecei a ter um processo depressivo, ela me indicou o psiquiatra dela. E aí ele me ajudou a não cair mais do que eu já estava caindo. E hoje em dia eu estou bem, estou me sentindo bem, não me afastei do trabalho. E tem uma coisa agora que está me incomodando muito, que eu queria saber se vocês têm alguma sugestão. Como fazer os colegas, eu não estou nem falando da chefia, eu já desisti de que a chefia compreendesse algumas coisas, do direito ao desligamento. Porque agora, com o tal do celular, com tudo isso, o tempo todo é alguma coisa, as pessoas mandam listas de processo e mandam dúvidas, e parece que tem gente que tem o prazer de mostrar que está trabalhando no final de semana. Já estão ficando doentes, não é? Tem alguma coisa errada com a pessoa assim, não teria necessidade dela estar trabalhando assim. Como é que a gente pode fazer isso? Porque é uma luta que eu estou iniciando e que está muito difícil. E eu fiquei muito... Gostei de ver, quer dizer, gostei. Eu imaginava isso, mas estou vendo que o meu pensamento não estava errado. Vocês falaram também do direito ao desligamento, e essa conexão constante é uma forma de nos esgotar, né? Agora, gostaria de saber a opinião. Muito obrigada, André. Assim, eu acho que, só para finalizar a minha exposição e também responder a ela, eu acho que eu diria o seguinte: todo processo de saúde e doença, ele está, de algum modo, relacionado aos modos de vida das comunidades e a forma em que elas optam por conviver. E a forma como a gente opta por conviver hoje, ela diz muito do nosso modo de adoecimento. Então, o nosso convívio no trabalho, o trabalho como uma forma social, ela é também um eixo primordial do nosso espaço de convivência. Então, quando a gente pensa em situações de trabalho, não tem, acho que, receitas, modelos, roteiros prontos de como é a melhor forma de organizar o trabalho. A discussão sobre o burnout é uma discussão psicossocial, no sentido em que ela emana, que ela traz do social, que ela emerge do social, mas atinge o nosso psiquismo, porque ela está relacionada às formas em que a gente escolhe conviver e os nossos pactos diários que a gente faz na nossa família, no nosso trabalho. Tudo isso desencadeia questões, conflitos, adoecimentos. O trabalho não é diferente. Então, assim, uma questão primordial sobre a discussão do burnout não é uma discussão médica só, uma discussão de saúde pública só. Isso a gente está discutindo os efeitos, como remediar os efeitos
de como a gente está fazendo, de como a gente está encarando o trabalho, de que valores estão orientando os nossos trabalhos e que expectativas a gente está criando em cima dele. Quando ela fala que existem pessoas que estão trabalhando no final de semana e de algum modo enaltecendo, se vangloriando de estar trabalhando no final de semana, significa, por outro lado, então, que tem um conjunto de ideais que fazem com que pessoas que trabalham no final de semana, mesmo que não obrigadas, sejam vistas como melhores, ou virtuosas, ou superiores às que não estão trabalhando. Ou seja, isso também faz com que as pessoas que não estão trabalhando se sintam culpadas, por mais que não devessem trabalhar. Então, assim, a questão também é um pouco colocar o debate. Por isso que a questão ela é política. Ela é política não porque a gente tem que ir lá para o Congresso Nacional. Tudo bem, melhor que fosse assim. Mas não podendo fazer assim, criar espaços de discussão. Olha, isso aí que você está fazendo, não sei se é mais adequado. Você fala que você está trabalhando no final de semana, dá a impressão que eu estou errado de não estar trabalhando, mas eu estou no meu espaço de descanso. Entendeu? Colocar esse espaço de discussão aberto. Eu acho que talvez seja um campo fértil para a gente poder começar a redefinir nossos parâmetros de trabalho, nossos parâmetros de convívio. Um exemplo que eu dou. A reestruturação produtiva, da qual eu falava anteriormente, ela marca a ascensão de um individualismo exacerbado dentro do processo de trabalho, que abre espaço para outros tipos de valores que também dão sua emergência, tais como proatividade, livre iniciativa, polivalência, eu sou dono do meu próprio destino, eu sou senhor do meu trabalho, das minhas opções, das minhas responsabilidades. Então tudo isso dá o tom de um individualismo exacerbado que acaba sendo incorporado no trabalho. Prova disso é que desde aquela época existe uma dessindicalização muito forte. Isso indica o enfraquecimento de laços coletivos. Ou seja, quando ela vem falar do problema dela, de uma pessoa que já esgotada pelo trabalho, deveria tirar licença, mas sabe que se tirar licença vai ser demitida logo depois. É óbvio que se ela estivesse dentro de um espaço coletivo de discussão para colocar os problemas dela e compartilhar esses limites que ela está apresentando, e ver também situações parecidas e apresentar para ela, às vezes, possibilidades, estratégias de superação, isso chama-se política. Ou seja, questões de saúde são também questões de política. Individualmente, a gente não resolve só indo ao médico, porque, exatamente, você vai tapar o sol com a peneira. Você vai continuar submetido a essas situações estressantes e a causa do problema continua lá. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é questões de saúde são questões do nosso convívio, da política, de como a gente decide conviver e trabalhar junto. O Túlio terminou aqui brilhantemente, né? Acho que fui contemplada com a fala deles e agradeço mais uma vez a participação de todos que estão aqui presentes. Realmente a DIPROS, né, a Coordenadoria de Saúde, né, a Divisão de Promoção de Saúde, estão muito felizes por conta desse projeto, porque ele é a raiz da promoção de saúde, que é isso que a gente está falando aqui, né? Que as soluções de promoção de saúde nunca vão ser do âmbito individual. A gente vai ter uma intervenção no âmbito individual, sim, para proteger a saúde, mas que a promoção de saúde e a prevenção, elas estão no poder de cada um, né? Mas não individualmente, coletivamente. Esse é o nosso esforço aqui, né, de unir forças para se contrapor a lógicas que vão na contramão da produção de saúde. E eu, ao longo da fala aqui, fui me lembrando, né, do quanto é importante essa ação para atingir os nossos colegas servidores que são do interior, né, e que muitas vezes é difícil a gente alcançá-los. Então, essa forma que a gente encontrou de fazer o debate e deixar disponível na intranet, para também se preocupando com a saúde desses que estão longe e convidando, né, também para a participação. A gente vai cada vez procurar melhorar mais essa comunicação com eles, né, transmitindo ao vivo para que eles possam mandar perguntas, e também dos servidores em teletrabalho, porque por tudo que a gente falou aqui, estão mais suscetíveis à questão, né, como o André falou, né, da dificuldade de desconexão, que o trabalho está disponível o tempo inteiro, muitas vezes invadindo o espaço de lazer, interferindo nas relações familiares. Então é um grupo que tem que ter um pouco de atenção, porque está mais suscetível à questão do isolamento. E como a gente viu aqui, é fator de proteção a construção de laços de solidariedade.
Então, esse trabalho visa atingir também esses nossos colegas servidores. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente encerra mais, né, o nosso segundo TRT no Divã, contando com a participação.